Vamos à palavra do Senhor. Amém. Nós vamos ler 3 textos, 3 versículos. Vamos ler em Mateus, Marcos e Lucas. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 17, versículo 15. Mateus, capítulo 17, versículo 15. O tema da mensagem é Pai Herói, já colocou lá. Pastor, mas Dia dos Pais é em agosto. Mas novembro está falando tanto para os homens, né? A respeito de doença, de enfermidade, né? Questão do homem se preocupar, né? Com a sua saúde. Então, eu falei, vou falar sobre Pai Herói, aproveitar novembro, falar sobre Pai, sobre os homens, né? Então, glória a Deus. Se tiver puxão de orelha nos homens, pais aqui, nesta manhã, e nos futuros também, aí vocês, esposas, aí vocês oram por ele, falam, Jesus, cura ele agora, assim. Cura ele, para não ficar traumatizado, mas ficar abençoado. Amém? Está escrito, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Marcos 9:17. Um homem da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com espírito que o impede de falar. Lucas 9:38. Um homem da multidão bradou, Mestre, suplico-te que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. Amém? O tema da mensagem foi colocado ali, Pai Herói. Em 1979, uma mídia de alto escalão, podemos assim dizer, no Brasil, ela lançou uma telenovela, que começou, acredito que em fevereiro, por aí, ela foi avançando até outubro, novembro, ela terminou. Então, praticamente um ano, 79. Ela se chamava Pai Herói. O ator principal, bem conhecido pela mídia também, não vou citar o nome dele aqui, bem conhecido, a atriz também, que fez o papel, e foi interessante essa telenovela. Logicamente que antes, nessa década, nessa época, nesse século, melhor dizendo, praticamente havia um cuidado um pouco a respeito de censura. Então eu mesmo, não era evangélico, assisti toda a telenovela, muitas pessoas assistiam mesmo, né? Então não era uma coisa que agredia tanto a nossa vida, não era tão agressora como nos dias de hoje. Hoje praticamente a pornografia, a maldade, a malícia, ela está muito clara demais. Então antes era um pouco mais tranquilo de você assistir uma telenovela muitas vezes, né? Eu não estou falando aqui que nos dias de hoje é muito complicado isso, muito difícil isso. Há coisas até espirituais atrás dos bastidores, para trazer contaminação às famílias, aos lares. Então antes era bem difícil, o máximo que aparecia era um beijo, um abraço, um beijo entre eles e pronto. Então hoje em dia você sabe muito bem, eu não preciso entrar nos detalhes, que são coisas terríveis. Então eu achei interessante trazer essa memória, esse pai herói. Aí eu fui pesquisar, né? O que significa ser um herói? Isso numa forma secular da sua palavra, não ao lado bíblico, mas ao lado secular da palavra. Herói significa uma pessoa que tem coragem, uma pessoa valente, valentia, que batalha, que guerreia. É uma pessoa que sacrifica pelo bem dos outros. É uma pessoa que realiza feitos notáveis. É uma pessoa que tem qualidades extraordinárias.
É uma pessoa, esse sexto aqui é bem legal, pode ser um modelo a ser seguido. Olha que bacana, legal demais, né? Quando você pega esta orientação, essas qualidades de uma pessoa que é herói. Mas vamos então entrar nesse detalhe. E qual é a intenção que nós queremos buscar nesta manhã? De um pai herói, de um homem que foi herói. Quando nós lemos na palavra do Senhor, nós vemos que era um homem que estava com uma aflição muito grande. Esse homem estava muito aflito pela vida do seu filho. Se pararmos para pensar, é mais comum, no momento de uma doença de um filho seu, quem corre mais? A mãe, sempre é a mãe. A mãe salta da cama, vai lá, você dormiu, você acordou, você vai cobrir e tudo mais. Nós homens auxiliamos, mas praticamente, a priori, mas é a mãe que vai buscar, que vai aconchegar. Se a criança sente uma dor, quero minha mãe. Sempre se aproxima mais da mãe. É muito interessante isso, né? Eu acho que esse afago, esse se aproximar, né? Eu era criança, eu gostava de ficar com febre. Pastor, o senhor é masoquista? Masoquista mirim. Sabe por quê? Porque minha mãe vinha e colocava a mão, se eu estava com febre, ela ficava com a mão assim, um tempão na minha cabeça. Eu gostava. Ela põe a mãozinha dela e ficava assim, né? Aí o que eu fazia? Em determinado momento, mãe, eu acho que eu estou com febre. Ela falou, deixa eu ver, meu filho. Não está não. Não, continua vendo, mãe, continua. Eu amava minha mãe ficar com a mãozinha assim em mim. Esse afago dela, essa aproximação dela, né? Então aqui nós vemos um caso muito especial. É a aflição de um pai, é a preocupação de um pai, que de repente ele se aproxima do Senhor Jesus. Ele vai buscar uma ajuda, vai buscar um auxílio. E diz a palavra do Senhor que então ele está indo próximo a um determinado monte, uma localização geográfica, que alguns alegam que era o Monte Tabor. Outros falam que era o Monte Hermon, onde Jesus foi se transfigurar diante dos seus 3 discípulos, que eram mais próximos dele, Pedro, Tiago e João. Então nós começamos a montar aqui, igreja, um cenário nós iremos montar agora. Jesus está lá no monte, se transfigurando, se revelando uma parte da sua glória a Pedro, Tiago e João. Lá em cima no monte está algo maravilhoso. Está aparecendo Moisés e Elias, Moisés representando a Torá, a lei, a grande revelação para Israel, e está Elias, um grande profeta do Velho Testamento. E ali Pedro, Tiago e João ficam admirados, vendo ali como Jesus ele vai se transfigurar. Ou seja, ali Jesus não recebeu uma glória que vem do Pai, uma glória que emanou do céu para a sua vida, mas uma glória que emanou dele mesmo. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Quando a veste de Jesus se transfigurou, é a glória dele, aleluia, que ele mostrou um pouco para os seus discípulos. Bendito seja o Senhor. Ali o homem Jesus estava, mas Deus agora, ele se mostra, eu sou divino. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Você sabe muito bem a história, que Pedro não sabia o que falar, não sabia o que dizer. Ele simplesmente, olha, vamos fazer 3 cabanas, 3 tendas, uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Sabe como eu vejo isso, igreja? Que ele falou, não vou fazer para o Tiago, para o João e para mim, eu quero ver eles. Aleluia. Ou seja, ele começa, Pedro, a colocar ali 3 tendas, nivelando Jesus, Moisés e Elias. Ele coloca 3 tendas, nivelando, como se estivesse nivelando o ato profético, o ato de ser, para ministrar a humanidade, a Israel e ao mundo como um todo. Agora, uma voz vai falar do céu. Eis o meu filho, aleluia, amado, a ele ouçam, glória a Deus. Deus agora aponta para Jesus Cristo, como Jesus se sobressaindo entre Moisés, a lei, entre Elias e os profetas. Jesus
é o centro, Jesus é o principal, Jesus, aleluia, Ele merece a tenda maior, glória ao nome do Senhor nosso Deus. A tenda de Elias não se compara com a tenda de Jesus, a tenda de Moisés jamais posso comparar com a tenda de Jesus Cristo, porque a tenda de Jesus, ela é sublime, ela é maior, ela é eterna, ela permanece para todo sempre, glória a Deus, aleluia. E nesse instante, então, da glória de Deus, de repente, quando a voz de Deus fala, desapareceu. E agora Jesus, então, está descendo o monte, ele fala, ó, não conte nada para ninguém, não fale ainda, até que o Filho do Homem seja glorificado. Não conte nada. Espere o momento exato de você falar dessa grandeza, dessa glória que vocês viram. E Jesus, então, está descendo deste monte. Como nós falamos, Tabor, ou Hermon, não importa o nome desse monte, mas quando ele está nessa descida, está acontecendo algo lá embaixo. Enquanto que 3 estão com Jesus, 9 estão a pé do monte, juntamente com uma grande multidão aguardando Jesus. Eles estão esperando Jesus. Só que nesse interim, igreja, um homem se aproximou. E o texto que nós lemos aqui nos chama bastante atenção, em Mateus, capítulo de número 17, versículo 15. Esse homem, quando ele, sabendo que Jesus estava lá, que estavam os seus 9 discípulos, ele vai se aproximar pedindo um socorro, pedindo uma libertação, pedindo um auxílio, porque afinal de contas, seu filho estava possesso por um espírito maligno. E esse homem não tinha descanso. Se você ler pela palavra de Deus, Jesus ele vai perguntar no texto depois, dizendo o seguinte, há quanto tempo sucede isso? Ele vai dizer, desde a infância. Desde a infância, essa criança é atormentada. Muitas vezes nós pensamos, mas a criança não é atormentada, a criança é um anjinho, a criança é protegida por Deus. Depende, se você orar, se você cobrir de oração, vai ser. Mas se você não cobri-la de oração, se você não colocar essa criança consagrada ao Senhor nosso Deus, o inimigo vai perturbar sim, vai atrapalhar sim. Você pensa que não? Eu conheço casos, situações em que crianças ficaram perturbadas por espírito maligno. Tem um pastor, colega meu, deu aula para mim de teologia em São José dos Campos, pastor Gilson Pinho, e ele contou na sala de aula sobre uma perturbação do filhinho dele dentro do bercinho no quarto, uma perturbação espiritual. Tem crianças que muitas vezes, que eu conheço um caso também, de uma criança que foi perturbada, num apartamento que teve uma visão horrível dentro do quarto. Tem coisas que acontecem, meu irmão, você tem que estar atento quanto a isso, você tem que estar percebendo quanto a isso. Então a palavra do Senhor diz que esse homem procura os discípulos, esperando um milagre, e pelo texto que nós lemos, diz que os discípulos procuraram o quê? Orar, interceder. Os 9 ali fizeram justamente uma intercessão, uma oração, expulsar aquele espírito maligno. E qual foi o papel da multidão? A multidão estava ali, os religiosos estavam ali, para observar, para criticar. Situação difícil desse pai, porque ele leva o garoto, leva seu filho, nada está acontecendo, para ele é uma dificuldade, o lamento, a aflição deste pai, os discípulos não conseguem, a multidão está para criticar, e ele fala, puxa, será que eu vou viver dessa forma até quando? Até quando eu vou perecer nesse sofrimento? Então o primeiro texto que nós lemos, quando Jesus se aproxima, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, Jesus estava lá no monte, mas Jesus sabia o que estava acontecendo lá ao pé do monte. Oh, aleluia. Jesus sabe tudo o que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Você crê nisso? Levanta a tua mão e diga, eu creio, Jesus, que é do teu conhecimento tudo que está acontecendo na minha vida. Que maravilha, que glória, irmãos, aleluia, glória a Deus. E Jesus, quando ele está descendo, a Bíblia não fala, mas eu começo a pensar que os 9 pensaram, agora sim, esse espírito maligno não sabe, mas agora ele vai ver quem está chegando a Jesus. Oh, glória a Deus,
Quem está chegando é Jesus. Quem está chegando é Jesus, oh aleluia. Quem está aqui nesta manhã é Jesus, oh glória. Quem está aqui neste santuário é Jesus, aleluia. É Ele, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, glorifica o Senhor, porque quem está aqui é Jesus, oh glória. O texto de Mateus disse que esse homem se aproximou, ajoelhou-se diante dele. Mateus 17:15. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Eu acho linda essa expressão, meu filho. Essa expressão, meu filho, talvez você possa pensar de uma forma comum, mas eu acredito que é muito íntima, é muito forte isso, meu filho. É consciência, é convicção, é amor. Há aqui nesse texto, queridos, uma conexão muito grande, é muita conexão isso, meu filho. Você é um pai herói? Você é herói na tua casa? Meu filho, minha filha, é meu, saiu de mim, é extensão na minha vida, aleluia. O sangue meu está no sangue dele, Jesus. Ele está sofrendo, eu sofro também. Senhor, tem misericórdia, é meu filho. Irmãos, se o ser humano começasse a ter essa atitude, seria diferente. Eu me preocupo hoje como isso está praticamente diminuindo. Quando Jesus disse, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse amor não é só em relação a Deus, é em relação à nossa família, é em relação aos nossos filhos, ao nosso lar, à nossa casa, é em relação a nós como igreja do Senhor. É meu filho. Irmãos, eu vou fazer um comentário aqui. Abandonam um pet na rua, você pode ir preso. Pratica aborto, você vai preso? Não. Pode praticar aborto, não vai preso. Pode. Existe lei nos Estados Unidos que é normal praticar aborto. Milhões de bebês não vêm à vida. Mas e o pet? O pet? Não pode. Não pode. Eu estava vindo agora na Atlântica ali, tem um hospital veterinário. Agora está lá uma foto de um pet, de um outro, é um gato, um cachorrinho, está lá, neurologista. Outro dia eu passei, psicólogo. Você já pensou colocar um pet numa poltrona e o psicólogo? Como você sente, fala 3 uau, se você sente depressão. Uau, está deprimido. Pastor, o senhor está fazendo uma crítica terrível. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que o nível de consideração, de afeição, de afeto, de amor, é mais por um pet, é mais por um animal, é mais. Eu conversando um dia com um determinado casal, o rapaz pegou e falou para mim, sabe por quê, Alencar? Eu prefiro mais um pet, eu não preciso colocar numa escola, não vai me maltratar, não vai me responder, não tem preocupação em educar, mais tranquilo, melhor para mim, tá bom. Quando ele ficar velho, o pet vai colocar ele na onde? Vai ajudar ele a dar um banho? Não vai. Aí essa mesma pessoa que falou isso para mim, falou, você é feliz, por quê? Você tem filhos, você tem netos, um dia quando você envelhecer, quando envelhecer, irmão, não estou velho. Nisso ele está correto. Aí vai ter alguém que vai te acompanhar. É verdade. Então você vê que o nível das coisas está cada vez mais. Estamos cada vez mais desumano. Porque o amor, Deus é amor.
e tem que ter amor em nossos corações. Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar dos pets, vamos cuidar, quem tem, cuida. Amém. Cuida. Mas você não pode agir dessa forma, da qual o mundo está fazendo. E ele fala, meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito. Significa o quê? Ele tem ataques, ele visualiza, ele interage com o sofrimento do filho. Você interage com o sofrimento do teu filho? Você interage com ele? Ou você está pouco ligando? Que se lasque. Você interage com o seu filho? Você conhece o sofrimento do seu filho? Você já foi adolescente. Você já foi jovem. Já foi criança. Você já foi. Interage com ele. Desça do seu pedestal que você é, de hoje uma pessoa assim, perfeita, tudo certinho. Desça do seu pedestal, se nivele a ele. Aqui diz a Bíblia, o que mais que está escrito aqui, amados, ele tem ataques e está sofrendo muito. Como é que você sabe que já está sofrendo? Porque acompanha o sofrimento dele. Você acompanha o sofrimento do teu filho? Você acompanha o sofrimento da tua filha? Você acompanha? Ou você acha que, não, ela um dia vai aprender com seus tropeços na vida? Ajude a não tropeçar. Dê seu ombro. Dê sua oração. Dê seu abraço. Pastor, mas aí eu vou mimar, aí que vai... Não. Você não vai mimar. Você vai justamente cuidar. Você vai cuidar. Você vai mostrar. Está vendo, filho? Sabe o que está acontecendo? A câmera não movimenta, aí fica ruim. Deixa para cá mesmo. Sabe o que acontece, filha? Você, minha filha, eu vou tratar de uma filha. Filha, eu vou tratar a filha porque é rosa. Se fosse cravo, eu falava que era menino, tá? Então, minha filha, você é uma rosa que Jesus me deu. Então, essa pétala aqui não está boa, filha. Vai doer, mas o papai vai tirar, tá? Está doendo, linda? Está doendo em mim também. Você sabia que dói em mim quando eu faço isso com você? Tirou, filhinha. É artificial, por isso que está difícil. É que dói. Dói na gente. Quantas vezes eu tive que disciplinar meus filhos e doía em mim. Doía em mim. Mas eu não poderia transparecer, senão, da moleza. Mas doía. Dói. E dói muitas vezes quando você tem que, muitas vezes, ter que abrir mão e falar, meu Deus, mas não adianta só disciplinar, tem que dar amor também. Aí nessa hora dói, porque você fala, Você beija teu filho? Beija tua filha? Está amarrado. Essa ideia machista não existe. O que existe é o amor verdadeiro dentro do lar, da casa, da família. Aleluia. Dói, meu filho, mas da minha filha eu tirei de você. Mas você vai aprender. Porque tiraram de mim muitas vezes também. Aleluia. Irmãos, Deus tem misericórdia. Esse pai pede misericórdia. Sabe por que ele pede misericórdia? Porque tinha misericórdia do filho. Você quer misericórdia de Deus, mas você não tem misericórdia do teu filho, da tua família? Quem semeia misericórdia, recebe misericórdia. Quem semeia perdão, recebe perdão. É a regra que Jesus Cristo estabeleceu para a igreja, para o seu povo, aleluia. Quem perdoa é perdoado, quem ama é amado. Mas meu filho é rebelde. Meu filho é terrível. Diante da lei de Moisés, a coisa era grave, irmãos. O filho rebelde, diante da lei de Moisés, é para ser trazido diante dos anciãos de Israel. O pai falava, esse filho é rebelde, pedrada nele, morto a apedrejamento, filho rebelde. Aí Jesus vem. Jesus fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem, qual pai que não tem, qual pai, aí cada pai vai saindo, os vovô vai saindo depois, antes primeiro. Vai saindo vovô, papai, vai saindo.
Deus tem misericórdia. Vamos ao segundo texto. Marcos 9:17. Um homem no meio da multidão respondeu. Aleluia, ele está no meio da multidão. Eu não sei você, mas muitas pessoas no meio da multidão ficam envergonhadas, tímido. Tem pessoas que no meio da multidão ele não liga. Mas eu creio que a maioria das pessoas em meio à multidão, ele fica intimidado, né? Então, fica meio assim, falar no meio de todo mundo, gritar na frente de todo mundo, a pessoa fica meio tímida. Olha o que esse homem vai dizer no meio da multidão. Mestre! Quando ele falava mestre, sabe muito bem, professor, o senhor ensina, o senhor é rabi, o senhor tem conhecimento, e diante do teu conhecimento, eu quero receber algo do Senhor hoje. Veja só, mestre, eu trouxe a ti o meu filho. Olha de novo, gente. Por que será que esses 3 milagres estão nos 3 evangelhos? Só João que não fala. Por que essa referência? Qual o motivo disso? Com certeza o Espírito Santo sabe que isso tem que ser repetido, declarado, falado, ensinado, e a igreja tem que praticar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é lamentável. Quando pela bondade de Deus, eu fiz direito, e lá na faculdade, você tomava conhecimento das pessoas que estavam na Fundação Casa, antiga FEBEM, e também nos presídios, só de São Paulo, para você ter uma ideia. Nome das pessoas que estão nos presídios: Isaías, Jeremias, Elias. Sobrenome. Esses dias apareceu na mídia aí, um líder de tráfico do CV, Comando Vermelho do Rio de Janeiro, sobrenome do rapaz, Jesus. Por que Fundação Casa? Por que presídio? Por quê? Por que isso? Teve um fato muito curioso que aconteceu na Itália, há muitos anos atrás. Eu já contei isso aqui, vou repetir, está dentro do contexto da mensagem. Em que um homem, ele foi preso. Estava na cadeia. E sua mãe foi visitá-lo. Ela chegou próximo à grade e ele falou: chega mais perto. Chega mais perto, mãe. Chega mais perto. Quando ela se aproximou, colocou a face na grade, ele foi e deu uma mordida no nariz da mãe. Aí foi uma coisa horrível, aquela turbulência, ele se afasta, aí pergunta: mas por que você fez isso? É porque minha mãe nunca me disciplinou. Minha mãe nunca me orientou. Deixou eu fazer o que eu queria. Eu citei na aula passada, aqui na igreja, de segunda-feira que nós estamos aqui, que foi feita uma junta de psicólogos. Nós temos psicólogo aqui na igreja, não temos? Eu acho que tem algum aqui. Não? Não seja tímido, levanta a mão. E nesse junta de psicólogos, 5, fizeram uma reunião, e nesta reunião fizeram uma declaração. Que um jovem adolescente, ele necessita que seus pais lhe colocam limites. Faz bem para ele. Ele me sente cuidado, zelado. Ele tem um zelo do pai dele, da mãe dele. E não é justamente, infelizmente, é lógico que hoje muitas coisas estão virando a chave, né? Virou a chave. Mas não está virando para melhor, está virando para pior. A questão da educação de filhos. O que nós estamos vivendo hoje. Mas voltando à questão. Eu trouxe o meu filho, que está com espírito que o impede de falar. O espírito impede ele de falar. Puxa, é tão gostoso, né? É tão gostoso, né, pastor Mateus? Quando a criança começa a falar, primeiro quer falar mamãe, né? A gente fica assim meio enciumado, né? A gente fica meio assim, fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe.
E a criança, mama, mama, você fica, e eu? Aí o dia que fala, pá, pronto, ganhou o Hexa, ganhou campeonato mundial, ganhou, oh, maravilha, falou papai, né? Você fica todo, né? Agora nem me diga quando fala vovô. Deixa eu tomar uma água aqui. Trouxe o meu filho, ele não impede de falar. Eu falo com meu filho, mas ele não fala comigo. E há várias vezes que a coisa é pior. Ele se joga no fogo e se joga na água para se matar. A Bíblia fala que era o quê? Um filho único. Aleluia. Veja o capítulo agora, vamos avançar para Lucas 9:38. Lucas 9:38. Olha o que está escrito aí, querida igreja. Amém? Glória a Deus. Papais atuais, papais do presente, papais do futuro, guarda essa palavra para você. Olha só aqui, ele chama de mestre também. Suplico-te que olhes para o meu filho. Interessante isso. Presta atenção à ênfase que ele dá, meu filho. Pois é o único que tenho. É o único, só tem um. E esse um não fala comigo. Não consegue falar. Eu falo com ele, ele não fala. Você tem que entender. Oh, glória, Espírito Santo. Espírito Santo, aleluia. Levanta a tua mão nesse momento, Espírito Santo. Continue falando conosco. Preste atenção nisso. Ele falava com o filho, mas o filho não falava com ele, porque tinha uma barreira, tinha um obstáculo entre ele e o filho, e era um obstáculo espiritual. Abre o olho, abre o olho, abre o olho, abre o olho. Será que não existe um obstáculo espiritual entre você e teu filho? Será que não existe? Então nesta manhã, acorde nesta noite, porque Ele não fala com você, mas você pode falar com Deus e com Ele. Levanta a tua mão e glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor. Satanás é astuto para colocar obstáculo entre nós e nossos filhos. Ele faz isso. Não consegue falar a mesma linguagem, o mesmo idioma. Não consegue falar, não entende. Quando você fala, parece que ficou atravessado. Quando ele fala, você não entende, não compreende, parece que ficou atravessado. Você interpreta mal o que ele fala. E quando você fala, é interpretado mal também. Satanás é astuto para isso. Estamos revelando o mal do diabo aqui. Amém. Glória a Deus. Rogo-te. Coloca por favor aí. Quem está? Nossa irmã Laís. Suplico que olhes para o meu filho, pois é o único que tenho. É o único que eu tenho. Eu tenho um casal. O pastor Washington tem um casal. Tem gente que tem mais filhos. Tem um filho só, uma filha só. Mas é duro quando você não consegue ter esse entrosamento. Ter essa barreira. Meu irmão, se a gente não tem barreira dentro de casa, a barreira no trabalho eu entendo. Tem um pessoal que é meio difícil o relacionamento. Quem trabalha no comércio também, tem um pessoal, quando você chega assim, Jesus amado, dá vontade de falar que não tem, mas eu vou mentir, é pecado. Né? Você vende gasolina, aí o camarada vem estacionar o carro, quando você olha assim, por favor, R$200 de etanol, não tem, mas você não pode mentir, aí você, tá bom, difícil.
Mas na sua casa, era a barreira na casa do homem. Sabe o que eu acho maravilhoso aqui, gente? Que ele não fala da esposa dele. Não fala da esposa, né? Você viu ele falando da esposa dele? A minha esposa ficou lá em casa, ela não quer saber de nada, eu que tenho que correr atrás, você quer. Meu irmão, não transfira responsabilidade de pai para mãe. Não transfira responsabilidade. Se você se colocou para fazer algo para a tua família, para a tua casa, assuma o papel. Para que fazer DNA? Para que fazer exame de sangue para ver se é filho seu ou se não é? Para que fazer isso? A não ser que você, na sua convicção, você não entendeu o papel de pai, o papel de mãe. Você não está entendendo o seu papel, meu irmão? É responsabilidade. Ser pai é bênção. Ser mãe é bênção. E nós estamos vivendo sérios problemas hoje. Por que nossos filhos muitas vezes não congregam? Por que nossos filhos muitas vezes não são crentes? O que está acontecendo? Qual é o meu papel de pai? Pastor, eu ensinei, mas a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e mas depois de grande não se desviar dele. Eu já coloquei meu filho na mão de Deus. Já entreguei meu filho, peguei meu filho, Senhor, eu consagrei quando era criança, agora não quer servir, eu coloquei na tua mão. Aí Deus falou, o filho é teu, não é meu. Faz DNA, não é o meu sangue, é o seu. É fácil, irmão, você jogar, você transferir. Estamos numa época de terceirização. Terceiriza. Não, o filho é seu, cria. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. Mas tem que pagar o preço. Esse pai aqui é herói porque ele paga o preço. Você paga o preço pelo teu filho? Você ora, você jejua por ele? Você clama a Deus por ele? Qual foi o dia que você jejuou pelo teu filho? Qual foi o dia que você deixou de, por exemplo, nessa época do ano agora é difícil, né? Você deixou de comer panetone para ver seu filho sendo abençoado com a área da tua vida? Qual foi o dia que você fez isso? Qual o propósito que você está fazendo pelo seu filho? Ou você está dizendo, deixa ele ver a vida dele, é problema dele? Não é problema dele, não, é seu problema. É seu problema. Aleluia. Eu achei interessante uma expressão que alguém falou para mim esses dias. Uma árvore dá o fruto. E os frutos caem do lado da árvore. Como é que estão teus filhos, os frutos? Está caindo? Está caindo? Está apodrecendo no pé? Você está esperando cair. Você está esperando piorar para tomar uma posição. Meu irmão, não estou isentando nós pastores e pastoras que estamos aqui para orar, para interceder, para te ajudar, para clamar, para aconselhar, mas decisão é sua. É você que está 24 horas no ar, com aquele teu filho lá na tua casa, não sou eu, aleluia. Pastor Jabes Alencar uma vez contou uma coisa interessante, lá no Bom Retiro, eu citei na segunda-feira aqui, daquela criança, o menino, chega no pastor da igreja, pastor, eu posso morar na igreja? O quê? Eu quero morar na igreja, pastor, eu quero morar aqui na igreja. Mas por que você quer morar aqui na igreja? É porque na igreja o meu pai é tão bonzinho. Ele põe uma máscara na igreja, chega em casa é outro. Você sabia que tem até cristão evangélico que espanca a esposa? Que bate na esposa? Que briga com a esposa na frente dos filhos? Briga, mas briga de discutir mesmo, mas de abrir a boca e olha, e alguns são tão espirituais que colocam um som gospel, a música da Aline Barros, quero ser como um farol que brilha à noite. O farol está brilhando lá fora, porque dentro de casa está um inferno de discussão, de bagunça, de confusão. Por que isso, gente? Sabe por quê? Porque o diabo conseguiu colocar obstáculos dentro de família, dentro de lares. Colocou, gente. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia, aleluia. Bendito seja o Senhor.
É melhor, eu vou usar um termo bem simples que eu ouvi lá em Minas Gerais. É melhor você morar numa choupana, numa casa simples, onde há paz, harmonia, amor e respeito, do que morar num condomínio, carros importados, tanta coisa a mais, mas sem paz, sem harmonia. Oh, meu Deus! É melhor comer arroz, feijão e o paraquedas em cima do arroz, mas tem paz, tem harmonia. Senta em volta da mesa, vamos dar graça ao Senhor, aleluia. Aí coloca a cadeira, não é para fazer isso, presta atenção. Aí você coloca a família o casal e 2 filhos, aí coloca 4 cadeiras, ainda fala, põe uma cadeira aqui, porque Jesus está aqui. Aí Jesus vai sentar em volta dessa mesa, aleluia, oh glória, aleluia, está interagindo, o pai entende o filho entende o pai, glória a Deus, Jesus está ali. Agora, meu irmão, se for uma mesa, caviar, petit gâteau, aí Jesus fala, mas a confusão está aqui, eu estou fora, aqui eu não fico não. Eu quero que Jesus esteja à minha mesa. Eu quero que Jesus esteja na mesa da tua casa, da tua família. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, eu achei que ia pregar até as 10 só. Rogue que dê atenção. Olha, o 38, 9:38. Rogue que dês atenção, meu filho, pois é o único que eu tenho. É o único. Não quero perder meu filho. Eu quero meu filho, eu quero. Ele vai falar o seguinte: eu chamei os discípulos, mas não puderam fazer nada. Mas vocês não creem mesmo. Quando o menino foi se aproximando de Jesus, ele caiu. Imediatamente, uma convulsão seríssima. Alguém falou, o menino morreu. Jesus foi lá, levanta menino. Vem cá, menino. Levanta. Jesus levanta o menino. Irmão, eu penso o seguinte, não está escrito na Bíblia, eu tenho direito de pensar. Eu acredito que o menino não falava, mas ouvia. E se ouvia só a tranqueira que o diabo colocava no coração dele. Agora esse menino, quando levanta, Jesus, papai, aleluia. Aquele homem, gente, ele estava esperando um dia, esse único filho pronunciar esta palavra com 5 letrinhas, papai. Oh, irmãos, pensa comigo no abraço que esse pai deu, aleluia. Batalhe, porque vai chegar um momento de você abraçar aquilo que está impedido na vida do teu filho, da tua filha. Você vai abraçar, você vai beijar, oh meu Deus. Quanto tempo aquele homem esperou aquele abraço? Não sei, desde criança, eu não sei. Vamos colocar aí 12 anos, 13 anos, 14 anos, eu não sei. Esperando um abraço em 14 anos. Um abraço em 14 anos. Mas por que aconteceu? Primeiro, porque ele foi até Jesus. Segundo, ele era com coração muito afetivo ao seu filho. Ele não criticou o filho. Sabe por que ele está assim, Jesus? Frequentava balada, né? Não saía da Atlântica ali, ó. Chegava em casa, 5 horas da manhã, drogado, bêbado. Respondia para a mãe, respondia para mim. Por isso que ele está endemoniado. Está mesmo. Por isso que está encapetado. Também, olha o que ele faz. Responde, não quer ir para a escola, não quer trabalhar, faz tudo errado, não me obedece, por isso que está endemoniado. Não adianta você apresentar a motivação do problema. Você tem que apresentar ao Deus que vai dar vitória para você no problema.
Você está enganado, meu filho. Você está totalmente equivocado. Você tem que tomar uma posição diferente. Que o Espírito Santo fale melhor no teu coração nesta manhã. Para você sair deste lugar diferente, com propósito diferente. Será uma glória chegar lá no céu. Que? Nancy, Mateus, Keila, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vale mais que Cristiano Ronaldo. Muito mais. Muito mais. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Onde está ele agora? Onde está minha filha agora? Você sabe? Você sabe que companhia que está? Você acha que eles vão ver quantos anos? Irmãos, lá no tempo do Bom Retiro tinha uma família. Nós acompanhamos a família. Mas o pai do rapaz não queria saber nada de Deus. O rapaz com 15 anos. Um dia ele vai sair da porta de casa, morando no bairro de Santana. O traficante chega e dispara uma arma nele. O menino morreu fora dos caminhos do Senhor. A mãe entrou numa profunda depressão. Suas duas irmãs também sofreram bastante. A mãe só vivia chorando pelos cantos. O pai não se aproximou do filho. Se aproxima. Se aproxima. Diga para o teu filho que você o ama. Diga para a tua filha que você a ama. Diga para ela. Diga que você a ama, que você o ama pela pessoa dele, não pelo que ele está fazendo de errado. Eu não concordo com o que você faz de errado, mas eu te amo. Eu amo você. Você é meu. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor. O que você está fazendo da tua herança? Pastor, que eu estou fazendo com a minha herança? Oh, tá bom demais. Me deixaram uma herança bacana, Essa herança a gente desfruta. Desfruta da herança que Deus deu para você, que veio de Deus realmente, que é teus filhos e tuas filhas. Se coloca em pé, por favor. Quem tem ouvidos, não aceite. Eu me lembro de um pastor, que o filho dele se rebelou, saiu dos caminhos do Senhor. Ele chegou em casa e falou para a esposa: eu vou trancar naquele quarto, e não saio de lá, enquanto meu filho não voltar. Tranca, aquele quarto lá, é um quarto à parte da casa. Eu vou entrar e me trancar. O filho chegava, não percebeu. Pai, mãe, eu estou notando que o pai não... Cadê ele? Está trancado no quarto. O que ele está fazendo? Está trancado. Aquele pai trancou no quarto. Ele falou: eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta. Aquele moço andando errante, aquele jovem andando errante por esse mundo de pecado, onde a barreira estava entre eles. Passou um tempo, 2 dias, 3 dias depois, aquele menino chega, bate no quarto: pai, abra a porta, pai, que eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus, pai. O pai deve ter aberto a porta. Quem sabe ali nesses 2, 3 dias sem banho, sem se alimentar. Mas eu imagino o abraço daquele pai, daquele filho. Meu irmão, seja herói na tua casa, seja herói na tua família, aleluia. Faça a diferença, porque Deus vai te abençoar. Este homem tem uma narrativa no Evangelho 3 vezes. Mateus, Marcos e Lucas tem essa narrativa deste pai herói. A Bíblia não fala o nome dele, até é bom não falar mesmo, porque quem fez o milagre foi Jesus. A glória não é para o pai, é para aquele que fez a obra no Filho do Pai.
Analisa aí. E agora você vai orar pelo teu filho aí, pela tua filha. Ora aí. Ora por ele agora. Ora aí. Você vai fazer oração. Você vai fazer oração agora. Você vai orar assim: é meu filho, é minha filha. Meu irmão, tem interesse. Em nome de Jesus, tem interesse pela tua prole, meu irmão. Tem interesse pela tua geração. Em nome de Jesus de Nazaré. Quebra essa barreira hoje. Seja um herói, seja uma heroína, minha irmã. Seja uma heroína, auxilie. Eu acredito que a mãe daquele menino apoiou o pai. Senão ela falar: não vai não, fica em casa. Seja apoiadora. Desperta nesta manhã, irmãos. Desperta nesta manhã. Keila, minha filha, por favor, venha aqui à frente. Keila, por favor, Keila, Mateus, vem aqui, por favor. Vem cá. Vamos orar aqui. Nasci, vem cá, vamos orar. Vamos orar nós quatro. Vamos orar aqui. Senhor, eu te peço, Jesus, o Senhor desceu do monte aquele dia, desça aqui, Jesus, eu te suplico, desça, Jesus, desça deste lugar, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, que meus irmãos, Senhor, que os meus irmãos venham testemunhar do poder da tua palavra ministrada nesta manhã, que possa acontecer algo novo, muito especial, em cada família, em cada lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.